Boa tarde a todos e todas. Vamos começar aí a nossa oitava semana, né, oitava edição da Quarentena Municipal da Educação Municipal. Já estamos aí seguindo para a oitava edição, né, desse momento semanal que já virou rotina aqui para nós, a Undime Pernambuco. Hoje a gente vai ter aí uma rica contribuição das professoras Cleusa Repúlio e a professora Pilar Lacerda, que vão tratar sobre os vínculos durante a pandemia e o que podemos fazer para nos organizar no pós-pandemia. Antes de começar, eu queria só fazer algumas considerações, orientações, na verdade, né? Para que mantenham, por gentileza, os microfones desligados e que também evitem e tenham cuidado com a opção embaixo de compartilhamento de tela. A nossa web já está sendo gravada e compartilhamento de tela atrapalha a gravação, né? Entra no meio da gravação. Então, peço a atenção de vocês nesse sentido. Quem quiser fazer perguntas, pode utilizar o chat ou, ao final da fala, vocês podem fazer suas considerações aqui por vídeo também, tá bom? Queria fazer aqui uma breve divulgação das nossas redes sociais, né? Muita gente já está começando a conhecer e curtir as nossas redes sociais, então, o nosso Instagram é undime.pernambuco, siga a gente lá no Instagram, nosso Facebook, Undime Pernambuco, e o nosso canal no YouTube, Undime Pernambuco, onde estamos inserindo webs que já realizamos, tá bom? Fazendo menção aqui a equipe da Secretaria Executiva da Undime, professora Socorro, Adriana e Rosa, todas aqui presentes conosco na organização. Querem dar uma saudação aos participantes? Oi, Maxi, boa tarde, queridos secretários e secretárias, boa tarde, assim, bem acolhedor para todos vocês e para as nossas debatedoras de hoje, né, a professora Pilar Lacerda e a professora Cleusa, assim, é com muita alegria, muito prazer que nós recebemos vocês nessa tarde de hoje. Acredito, como o Max já falou, que vocês estão trazendo, assim, contribuições significativas para o trabalho, né, que está sendo desenvolvido nesse período de pandemia. E, assim, estar juntos e juntas, né, nesse período, assim, tem sido para nós momentos, assim, que nos consola. Apesar de tudo, estamos nos consolando de nos vermos pela tela, né, por essa ferramenta de reunião. Então, sintam-se todos bem acolhidos, abraçados, e desejo a todos uma reunião muito produtiva. Um abraço. Então, queria convidar o Adriana. Sim. Oi, minha gente, boa tarde. Assim, é um prazer muito grande, né, a gente estar vendo vocês. E isso mexe muito com a gente, né, porque a afetividade que a gente criou com vocês sempre é muito forte, né? Então, é muito gostoso saber que, mesmo à distância, vocês estão firmes e fortes conosco. Agora, a minha pergunta hoje vai exclusivamente para a Pilar. Ela pode me responder até o final da web. Olha, nós já sabemos o ponto fraco de Cleusa Repúlio em Pernambuco, tá certo? Em termos de comida. Já descobrimos também, né, o ponto fraco de quem foi mais, meu Deus do céu, a gente está devendo uma buchada, né, Socorro? E eu quero Daniel Cara. Oi? Daniel Cara. Exatamente. A gente está devendo uma puxada a Daniel. E eu quero saber de você, porque a Undime Pernambuco tem uma tradição de acolher muito bem as pessoas, né? Então, nós queremos fazer um mimo para você também. Aí você me diz o que você gosta de Pernambuco
E a gente vai chegar junto quando puder ser pessoalmente, tá certo? Um beijo bem grande para vocês, seja bem-vinda. Estamos muito felizes com a presença de vocês duas. Cleusa e você fazem parte da história de Pernambuco. Posso dizer isso com toda segurança. Um beijo. Obrigada, querida. Oi, boa tarde. Já concordando com o que foi dito, né, por Socorro e por Adriana, quero desejar uma boa conversa a todos e todas, e desejar uma boa tarde novamente, e meu abraço afetuoso a todos. Tchau. Audiência bem qualificada aqui a nossa, o público bem participativo, né, das últimas que a gente vem promovendo. A divulgação está realmente surtindo muitos efeitos positivos. E agora, vou passar a palavra para o professor Natanael, presidente da Undime Pernambuco, dirigente municipal de educação de Belém de Maria, para dar vinda participantes. Professor Natanael. Olá, Max. Olá, Natanael. Sinal de... Pronto, Max. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Boa tarde a todos e a todas, aos queridos amigos dirigentes municipais de todo o estado, nosso querido Pernambuco, nossos municípios, que mais uma tarde de quinta-feira estão conosco. Essa aqui é a oitava, né? O Max já lembrou bem, é a oitava semana em que estamos nesse movimento, nesse projeto abraçado pela Undime, logo no primeiro momento da pandemia, que é essa forma de aproximação, de estreitamento com os nossos dirigentes a cada quinta-feira, com debatedores e pessoas assim que têm contribuído bastante com cada dirigente municipal, com cada município, nesse momento de desafio que todos nós estamos tendo que enfrentar e lidar com ele a cada dia, né? Eu gostaria muito, nesse momento, de também abraçar cordialmente e um abraço muito afetuoso à professora Cleusa, né, pela presença conosco, pela disponibilidade em servir mais uma vez a Undime Pernambuco, o que já é de praxe, né, professora Cleusa? Quero também agradecer e externar meu abraço à professora Pilar. Saibam que o desafio aqui em Pernambuco, o legado deixado por todos que já contribuíram com a Undime Pernambuco, para nós que estamos chegando, não é ainda mais desafiador, mas sabemos que é possível vencer, é possível superar um momento difícil com essa junção de forças, como falou a nossa secretária executiva, a professora Socorro. Numa união de forças, numa junção de forças, e de busca de alternativas e de estratégias que a gente acredita que é possível construir caminhos que apontem para a saída desse momento difícil, né? E a temática hoje abordada pela professora Pilar e a professora Cleusa é muito pertinente para o momento, né? Em se tratando da questão dos vínculos durante o período de pandemia. O que podemos fazer para nos organizar também já pensando no pós-pandemia? O momento, ele é difícil, ele é excepcional, ele é desafiador, mas é nesse momento também de dificuldade em que nós somos convocados a nos reinventarmos também enquanto profissionais da educação, militantes da causa da educação pública. Então, acreditamos que iremos ressurgir desse momento ainda mais fortes, mas isso só poderá acontecer à medida que a gente, a partir de agora, já une forças nesse sentido, né? Eu queria lembrar aos nossos participantes que ontem já iniciamos também um grupo, mais uma iniciativa da Undime Pernambuco, que é um grupo interinstitucional, com a participação de vários agentes aqui da educação do nosso Estado, o Conselho Estadual, a UNCME, a Secretaria de Estado, a presença também da academia, e assim, a gente tem buscado essas parcerias para
fortalecer e apontar caminhos aos nossos dirigentes, aos nossos municípios. E não é diferente nessa tarde. Por isso, quero muitíssimo agradecer a disponibilidade, o despojamento da professora Pilar e da professora Cleusa em estarem conosco. Nosso muito obrigado e que, assim, desde já, sabemos que não será a primeira, né, Socorro, nem a última vez que vamos estar acionando as professoras para contribuir conosco. Então, um abraço fraterno e afetuoso a todos e a todas, e vamos ter mais uma tarde muito proveitosa. Obrigado, professor Nathanael, obrigado pelas considerações. Fazer aqui um registro rapidamente da presença aí do professor Alexandre Matias Pedro, que é o coordenador nacional do Programa Educação Conectada, está aqui conosco. Um abraço, Alexandre. Convido, então, para iniciarmos, professora Cleusa Repúlio, a temática que está designada para o dia de hoje, que é o vínculo durante a pandemia e o que podemos fazer para nos organizar no pós-pandemia. Professora Cleusa... Quem começa é a professora Pilar. Professora Pilar, perdão. Troquei aqui o script. Eu estou aqui, mas primeiro é Pilar. Sim, senhor. Falta só É a saudade. de Pernambuco. É a saudade que o Maxwell está de mim, é isso, Nathanael. Sim, viu? Pois é, professora Pilar. Será que ela deixou o microfone disso? Professora Pilar, está nos ouvindo? Pois é, ela estava logada, né? Deixa eu ver se tem algum recado aqui no celular, Max. Ela está. 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 Ela está aqui, sim. Vamos ver se ela teve algum problema. Pilar? Quer inverter a ordem, então, professora? Eu acho que é uma sequência, não. Deve ser uma sequência, não. Deixa eu ligar aqui para ela, Max, para ver se... Agora eles não estão me achando. Olha lá, voltou. Ela falou. Pilar está aí. Oi, estão me ouvindo? Sim, Voltei. pode começar, professora. Deixa eu falar para vocês. Eu queria pedir para todo mundo que está escutando colocar o telefone no mudo, colocar o microfone no mudo para ver se facilita para mim aqui a... Desligar os microfones, né? Isso, todos deixem os microfones desligados, por gentileza.
Pronto, estão me escutando? Socorro? Então, não é isso aqui. Estamos te ouvindo e te vendo, Pilar. E agora estão vendo a tela? Pronto, estão vendo a tela? Sim, sim. Tá, então desculpa, gente, a atrapalhação é porque eu estou em quarentena aqui no interior de Minas e a internet não funciona muito bem todos os dias. E primeiro eu quero agradecer muito Natanael, Socorro, Rosa, Maxwell, toda essa turma de Pernambuco, que eu amo esse estado, vocês sabem disso. Quando eu penso em Pernambuco, eu lembro, claro, as comidas todas maravilhosas, mas eu lembro do bolo de noiva. Para quem me perguntou, eu já esqueci, mas o bolo de noiva é sempre inesquecível. E eu quero dizer para vocês que é importante demais a gente estar junto nesse momento. Nós estamos vivendo um momento que definitivamente não é fácil, que é um momento cheio de contradições, uma coisa que a gente não planejou, não pensou, só em filme de ficção. Então, eu quero começar lembrando que estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Tem pessoas de iate, tem pessoas de lancha, tem pessoas de jangada, mas tem muitas e muitas, tem milhares de brasileiros que estão nadando nessa tempestade, em condições muito desiguais das nossas condições. E aí, a nossa função como gestores é pensar em como manter o vínculo com as famílias, com os professores, com a comunidade escolar, porque, na verdade, se 2020 fosse um escorregador, feito se diz aqui em Minas, ele seria, sim, feito esse que eu estou apresentando para vocês. A gente começou muito bem lá em janeiro, em março a gente despencou e a gente não sabe nem a altura que a gente está caindo. Então, lembrar que nessa queda, alguns caem mais amortecidos, os outros caem sem saber para onde que eles estão indo. E aí é importante lembrar que essa pandemia, segundo a historiadora Lilia Schwartz, ela marca o final do século XX, né? O século chamado da tecnologia. E a pandemia mostra esses limites da tecnologia. E ela fala, é impressionante como uma coisinha tão pequena, minúscula, invisível, tem a capacidade de paralisar o planeta. É uma coisa que só se conhecia do passado ou de distopias. Era mais uma fantasia, ou um pesadelo. E eu, quando falo do século da tecnologia, quando a gente fala da internet, uma das coisas para mim que apresenta esse limite é que o acesso não foi democratizado. Então, nesse momento em que o Google, por exemplo, nos Estados Unidos, a companhia disse que todos os seus trabalhadores vão trabalhar em casa até dezembro, em que a XP Investimentos aqui no Brasil, em São Paulo, também decretou que ninguém precisa voltar para o escritório e pode continuar trabalhando em casa até dezembro, a gente, nos nossos municípios, na nossa realidade, a gente lida com a dificuldade de tantos estudantes, tantas famílias que não têm internet, que não têm computador, que têm um celular que é muito limitado. Então, eu gosto, como um vício de professora de história, né, a gente tem que entender esse momento histórico também para a gente não dar uma pirada, né? A gente está começando agora, de verdade, o século XXI, e a gente precisa entender o que será
este século XXI, que é marcado por tantos avanços da tecnologia, da medicina, mas é marcado por tanta desigualdade. E gestores municipais de educação lidam agora diretamente com o resultado da desigualdade econômica e social do Brasil. Lembrando que, apesar do que muitos dizem, essa pandemia ela é muito grave, com os impactos na economia e na sociedade. Então, um exemplo, as pessoas às vezes citam a Suécia como um país desenvolvido que não parou. E hoje eu estava lendo na Folha de São Paulo que a Suécia, o primeiro-ministro, fez uma opção de não obrigar ninguém a ficar em casa, de não fechar as lojas, contando que as pessoas lidariam com bom senso, com senso de cidadania, e efetivamente ele fez isso. O número de mortes na Suécia é muito maior do que nos seus países vizinhos, como a Noruega, a Finlândia, que fecharam mesmo, né, a economia, e mesmo assim a economia da Suécia está em crise, porque as pessoas não estão comprando, porque elas evitam sair. Então, essa situação não é uma situação que foi produzida por um X país para prejudicar outros. É um vírus que é decorrente da nossa forma de viver, da nossa forma de produzir, e que enquanto não tivermos uma vacina, a gente vai correr esse risco. Então, eu, às vezes, lendo muito sobre isso, eu vejo que mesmo a volta às aulas, ela não será definitiva, tipo, dia 1º de setembro, abre a escola e tudo volta ao normal. Enquanto não tiver vacina, não vai voltar ao normal. A distância entre os estudantes tem que ser grande, toda a área de higienização da escola, toda a proteção aos trabalhadores da escola, professores, diretores. Então, se a gente também menosprezar essa crise, a gente não vai aprender a lidar com ela. É uma crise grave, é uma crise que está matando muitas e muitas pessoas no Brasil. O Brasil vai chegar, talvez, né, ainda essa semana, a 15 mil, 20 mil mortos. As pessoas que estão morrendo são as mais pobres. Esse vírus também traz uma contrariedade. Ele veio na classe executiva de aviões que vinham da Europa, com a elite brasileira voltando de férias em fevereiro. Essa elite teve condições de ficar dentro de casa, de trabalhar de home office, de não precisar sair, e as pessoas pobres continuaram a trabalhar, continuaram a sair, estão nas filas da Caixa Econômica para garantir R$600 de auxílio, e essas pessoas que são pais, mães e avós dos nossos alunos é que estão sendo mais duramente impactadas, né, pelos efeitos da crise, da pandemia. Então, isso tudo tem que ser levado em conta quando você pensa a educação. Imaginem, gente, tem 170 países do mundo que suspenderam as aulas. E nós vivemos no Brasil sem uma coordenação nacional. O Ministério não assumiu uma postura que seria dele, de fazer a coordenação nacional dessa questão da suspensão das aulas. Quem assumiu a coordenação? Com sede Undime assumiram a coordenação. Governadores, prefeitos, secretários municipais e estaduais é que estão coordenando isso. Mas tem muita gente que não sabe o que fazer, que não sabe como fazer. Então, eu escutei de muitos secretários assim, Pilar, eu não vou fazer uma aula online se eu vou atingir só 20% dos meus alunos. Ou eu faço para todos, ou eu não faço para nenhum. Só que a gente tem que lembrar que você não precisa fazer uma aula online. Você pode
mandar um bilhete, você pode imprimir um exercício, você pode mandar uma comunicação para os pais, para os alunos. Esse vínculo tem que ser mantido. E no Brasil, mais de 1/4 da população brasileira é afetada pela suspensão das aulas. Então, são quase 48 milhões de alunos, 2.200.000 professores e 180 mil escolas paralisadas. E a gente ainda tem uma outra questão, que é ter achado que a gente ia transferir para a casa de cada estudante, de cada criança, de cada jovem, a escola, e que os pais assumiriam esse papel. Eu torço muito para que o professor, com essa crise, para que o professor seja mais valorizado, porque muitos pais e mães estão impactados com a dificuldade para garantir que o seu filho fique sentado por meia hora, né, para fazer um exercício. Isso em famílias de classe média, que tem 2 filhos, que tem sala, que tem mesa, que tem internet. Então, esse impacto, ele não é só na aprendizagem, ele vai aumentar a desigualdade das condições de aprender. E se a gente está falando do direito de aprender, a gente tem que garantir o direito à educação. Então, não é fácil para vocês. Cada gestor municipal, cada equipe gestora, cada diretor de escola, cada professor lida com essa complexidade. E não adianta, por exemplo, manter o Enem para esse ano na mesma data prevista, é absolutamente perverso com os jovens estudantes das escolas públicas. E é isso que a gente tem que pensar em cada política que a gente faça, em cada ação que a gente implemente no nosso município, quais as condições de cada estudante, de cada família, para poder garantir, né, que a gente vai atingir o maior número possível de alunos e alunas. Porque a gente não estava preparado para uma crise desse tamanho. Então, acho que é bom a gente lembrar todo dia assim, eu não estou sozinho, não sou só eu que vivo essa crise, né? Somos todos. E a gente tem que agir coletivamente. Então, uma dica que eu dou para vocês é que vocês criem na secretaria o que a gente chamava, na época que eu estava no Ministério da Educação, de uma sala de situação. Então, a gente tem um problema, na época era o Enem, e havia, então, um grupo que tinha um representante de cada setor, tinha uma coordenação, não precisa ser uma sala física, mas você cria um grupo, que é o grupo responsável por discutir, implementar, acompanhar, preencher os documentos, e isso também passa para o gestor municipal, né, a sensação de pertencer a um coletivo, porque a gente se sente muito sozinho nessa hora. Então, é muito importante que a gente sinta que tem um grupo, sinta que tem uma equipe, se reúna, né, com rotina, com regularidade com essas pessoas, e que tenha um grupo na Secretaria de Educação, que esse grupo da sala de situação, né, de projetos sobre a pandemia, que também se articule com a Secretaria de Saúde, que se articule com a Secretaria de Assistência Social, porque nós não podemos nem agir, nem se sentir sozinho nesse momento. O que significa que agora, agir em equipe significa também inserir os profissionais da escola nos grupos de decisão. Eu não estou dizendo para vocês fazerem grandes assembleias, até porque elas estão proibidas, nós não podemos mais nos aglomerar, mas a gente pode ter um diretor e um professor de cada escola, principalmente municípios maiores, que participem ativamente do desenho de soluções. Porque quando os educadores se sentem a parte do processo,
Quando eles percebem que as ações propostas não estão levando em conta questões elementares do território onde está a escola e onde os profissionais da educação atuam, eles se sentem e não responsáveis. Isso é uma decisão da secretaria, se der certo bem, se não der certo, não é culpa minha. A gente tem que agir coletivamente até para respeitar, né, aquele território, aquela realidade que às vezes da secretaria eu não consigo conhecer, né, em detalhes, mas esse grupo de profissionais da escola consegue. Então, é uma dica importante para vocês, é um conselho, é ter uma equipe e escutar muitos profissionais. Vocês podem dizer, mas eles são resistentes, mas eles não vão querer. Na verdade, sempre tem um grupo que é proativo, que quer resolver. Uma secretária me dizia que o grupo de profissionais, ninguém queria agir, e quando ela viu, já tinha professoras da educação infantil que gravavam histórias no WhatsApp, já tinham professoras que mandavam bilhetes todos os dias para os seus alunos. Então, os professores estão, sim, agindo, e quanto mais eles forem respeitados, né, menos angústia e desprestígio eles vão sentir. Porque, às vezes, o pai encontra um professor lá na fila da vacina do posto de saúde e fala, você concorda com a decisão tal lá da Secretaria de Educação? E o professor, às vezes, nem sabe. Então, além dele ficar angustiado, ele se sente muito desprestigiado. E quando professores, educadoras, diretoras são comunicados, são consultados para participarem da elaboração das políticas, ou pelo menos ficarem sabendo delas antes que vocês mandem pronto para a escola, eles vão se sentir seguros, eles vão respaldar, né, a metodologia que está sendo escolhida, e quando eles encontrarem com pais, mães e estudantes e seus alunos, eles vão poder dar respostas mais consistentes para as angústias dos usuários desse serviço público. Então, é muito importante que a gente, eu volto ali no primeiro, pense em equipe, haja coletivamente e não deixe de inserir profissionais da escola nas tomadas de decisão. Cada um vai ter uma forma de resolver isso, mas não deixem que eles se sintam como executores de uma ação que eles não se envolveram. E aí, é um debate que a Cleusa fará com vocês mais especificamente, mas quando eu estou dizendo isso aqui, do agir em equipe, do pensar coletivamente, cada ação que a gente faz, a gente mantém um vínculo. E esse é o mais importante, que cada criança da nossa rede saiba que tem na escola, na secretaria, adultos profissionais que se preocupam com eles, que querem saber como é que elas estão, que querem saber como é que está a vida delas nessa pandemia. Lembrem, muitas voltarão para a escola tendo perdido seus cuidadores, podem ser seus avós, podem ser pais, tios, padrinhos, madrinhas. Eu conversei com uma diretora de uma escola de Manaus, que fica localizada numa área muito pobre da cidade, e ela me dizia isso, que eles são 1.500 alunos nessa escola, e que eles estão contabilizando os alunos que estão perdendo as pessoas que cuidavam deles. E que isso vai impactar muito, assim, como eles voltarão. Então, é importante que a gente mantenha esse vínculo, que cada criança, cada adolescente saiba que a gente está se preocupando com eles, que a gente quer que eles voltem para a escola, que a escola é um lugar importante, que o processo de aprender é importante, porque a gente vai ficar numa discussão que às vezes é muito dura,
São 800 horas, então não são 200 dias. Ah, então nós vamos fazer uma avaliação diagnóstica para poder saber. Não façam isso na primeira semana. Não façam isso no dia que essas crianças voltam. Professores também. Eles têm que ser acolhidos, cada um tem que viver seu luto, tem que ter espaço para contar o que passou, como passou, para que esse processo da escola de educação integral, que pensa no desenvolvimento integral de cada pessoa, seja colocado em prática. Então, para reorganizar a volta às aulas, tem que manter o trabalho coletivo, tem que manter esse espírito de equipe. Professora Pilar, estamos sem o seu áudio. Voltou? Voltou meu áudio? Voltou. Então tá. Voltou sim. 2 minutinhos antes, professora. 2 minutinhos antes. Tá, peraí. É porque a internet falhou aqui. Eu queria colocar aqui. Onde está? Qual que é a sua pergunta? Aqui. Não fica, não. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Não, né? Alguém está conseguindo ver a apresentação? Não estou escutando vocês. Sim. Não, agora não consegui visualizar, não. Espera aí, só um pouquinho. Pode. Eu tenho uma assessora. É essa aqui. Eu tenho uma assessora aqui. Tela cheia. Conseguiram? Ela apareceu de novo? Maxwell? Ainda não, professora. Ainda não. Compartilhou a tela? Chegou a compartilhar a tela? Espera aí. Não, precisa, mas eu tenho que... Deixa a tela cheia. Espera aí, viu, gente? Que minha irmã, que é mais sabida do que eu, está aqui me ajudando. Agora tenta compartilhar. Onde que você compartilha? Aqui, ó. Caiu a apresentação. Espera aí, professora, viu? Se você quiser... Parou o som, depois eu quero. O Maxwell tem a tua apresentação lá, Pilar. Pode tentar ver se ele consegue por ali. Isso. Eu estou tentando ver se eu consigo conectar a apresentação. Só um momento. Vê se apresenta. Não voltou ainda, porque não soltei a apresentação. O Maxwell vai tentar colocar aqui. Veja se aparece a apresentação para... Maxwell, você pode tentar conseguir, que eu não estou conseguindo. Tá, joia. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Não, Max. Ainda não. Eu estou no final, Maxwell. Eu posso terminar e você tem ela aí, depois você envia para as pessoas. Pode ser? Certo, pode ser. Porque, na verdade, eu vou passar para a Cleusa, porque eu vou falar agora desse reorganizar a volta às aulas, com esse espírito de equipe, esse trabalho coletivo,
Lembrando que tem um ganho em muitas comunidades, que foi aprofundar a relação entre escola e comunidade, né, que a gente tem que refletir muito sobre o sentido da escola, o sentido da profissão docente e as nossas práticas pedagógicas, lembrar muito o que faz sentido, quais são as aprendizagens efetivamente significativas, e a gente não pode deixar que a nossa prática, e aí eu queria ser muito enfática nisso, que nenhuma prática nossa piore a desigualdade socioeconômica e a desigualdade educacional. Então, a gente tem que, o tempo inteiro, pensar que a gente é gestor para um grupo, que a gente é gestor de todos, e que isso significa não fazer uma política para poucos. E eu tenho um slide aqui que eu vejo ele muitas vezes nessa quarentena e nessa pandemia, que é: na vida tudo passa. Isso vai passar, a gente tem que aprender com tudo isso. A gente também, se a gente voltar exatamente ao mesmo modo de vida, ao mesmo formato que a gente tinha antes, a gente não aprendeu nada com uma crise tão grave. Então, vai passar, mas vai passar para a gente para a escola ser melhor, para a escola ser mais acolhedora, e para a gente não deixar que a desigualdade educacional piore sob a nossa gestão. Obrigada. Cleusa, passo para você. Oi, gente, boa tarde às meninas e os meninos da Undime Pernambuco. Eu queria dizer da saudade que eu tô de vocês. Gente, eu tô com saudade até de viajar de avião, né? Porque viajar, encontrar as pessoas, enfim. E principalmente aí no Pernambuco, onde eu sempre fui muito acolhida, enfim. A ideia é que a gente pudesse falar, né, de uma maneira conjunta. Ai, obrigado, Natanael, aí pelas palavras, né? A ideia é que a gente pudesse hoje conversar com vocês sobre a situação agora e também falar um pouco sobre o que vem depois, né? Na verdade, a gente está dentro de um processo, dentro de um turbilhão, e quando a secretaria, né, e eu tento sempre me colocar no lugar, a maioria de vocês me conhece, eu fui secretária, assim como a Pilar, bastante tempo, né, foram 14 anos, depois também fui presidente da Undime, e por mais que eu tente me colocar no lugar, não dá para imaginar tudo que vocês estão vivendo. Então, a ideia era de primeiro situar onde é que a gente está, né? Então, essa conversa da Pilar e, sobretudo, agora, e falando com vocês sobre o que vem depois, o que é que a gente pode e precisa fazer depois. Sem esquecer, e eu queria reiterar muito, né, essa questão da acolhida da volta. Vocês e suas equipes também precisam de acolhimento, né? Então, no meio dessa confusão, a educação muda o foco, começa a olhar merenda, como é que entrega a cesta básica, o que faz primeiro, o que faz depois, enfim. Quando, na nossa rotina, né, as coisas são completamente diferentes, e principalmente a insegurança das atitudes que a gente toma, né, na verdade, a questão da decisão dos recursos da merenda saíram quase 20 dias depois do início de toda essa confusão. Enquanto isso, as coisas foram acontecendo lá no dia a dia. Então, em primeiro lugar, né, a Pilar falou, e é exatamente isso que vai acontecer, nós não vamos voltar todos juntos ao mesmo tempo e no mesmo período. Isso vai fazer com que todo o calendário de 2020, né, passe por uma transformação absurda, gente. Nada do que a gente planejou vai ser possível esse ano. E aí, eu procurei trazer para vocês algumas coisas que a gente precisa ir pensando, principalmente a gente da educação, né? Por quê? Porque a escola é o equipamento que está em todos os bairros. É o que conversa com toda a comunidade, é o que está perene em todas as cidades. E vai ser
o primeiro local, depois desse isolamento, onde as crianças e suas famílias vão encontrar as pessoas. Então, essa acolhida da volta tem que ser bem planejada, né? E a acolhida vai ser para os professores que estão aí tentando, de alguma forma, colaborar e manter o vínculo, para as famílias que vão estar vivendo coisas muito diferentes, gente que sobreviveu, gente que perdeu gente importante, e os nossos alunos, né? Mais que tudo, como é que essas crianças vão chegar, e a preocupação, como a Pilar falou, né, de como lidar com tudo que vem. E aí, a gente tem vários cenários, e dentro desses cenários, a gente tem trabalhado muito na questão de calendário escolar, né? Como é que a gente prevê o que é que a gente pode fazer e com que datas a gente vai trabalhar. Primeiro, não dá para esperar tudo isso acabar para começar esse planejamento. Então, o que a gente tem pensado, né? Numa ferramenta que vai estar à disposição de quem precisar, né? E depois eu converso com o Natanael, com o Socorro, para a gente poder liberar para vocês uma ferramenta de calendário escolar, aonde vocês e suas equipes podem colocar, se vocês querem usar os sábados, se vocês querem usar alguns sábados, como é que vai ser toda essa flexibilização, sem esquecer de que as coisas precisam ser feitas com calma e respeitando aí os tempos de cada um. Eu queria lembrar que o Conselho Nacional de Educação flexibilizou os 200 dias letivos, porém, não flexibilizou as 800 horas. Mas é importante lembrar, e eu sei que a Karina e a Rita Coelho fizeram uma outra live com vocês sobre educação infantil, e os vínculos e toda a preocupação com a educação infantil, e eu queria lembrar que tem um artigo na LDB, né, acho que é o artigo 31, no parágrafo 4, que diz que, em casos excepcionais, a educação infantil não precisa cumprir as 800 horas. Então, uma preocupação a menos no que diz respeito às questões institucionais e legais, né? Mas uma preocupação a mais em como trabalhar com essas crianças dentro lá de todos os direitos de aprendizagem. E aí eu vou emendar com vocês a questão da implementação da base. O que é que muda? Primeiro, ninguém estava esperando. A ideia é que a gente possa focar e olhar muito um ano de 18 meses e não olhar um ano só com 6 meses. O que é isso? Olhar o calendário pedagógico de 2020 e 2021, contando que nós vamos ter ainda 100 dias letivos no segundo semestre, né, que eu espero muito que a gente esteja de volta aí a partir de julho, né, com as escolas ainda num ritmo diferente, mas olhando então para a implementação da base, o ano de 2020 e 2021 juntos, para que a gente nem corra demais, né, nem corra demais com os meninos e meninas, e nem deixe de dar aquilo que é muito importante, né? A construção de todo esse conhecimento, e como a Pilar falou, tudo isso precisa estar à disposição para que a gente se torne um ser humano melhor, né? E só conhecendo as coisas e tendo alternativas é que a gente pode fazer essas escolhas. Então, pensando separadamente, do 1º ao 9º ano, o cumprimento das 800 horas. Então, a ideia é ter essa ferramenta que pode ajudar vocês a imaginar diferentes cenários. Como? Tudo vai depender. Vocês tiveram, acho que a primeira live com o Carlos Eduardo, que deve ter falado N coisas, né, do que pode e o que não pode. Algumas delas mudaram aí ao longo das coisas que vão acontecendo no dia a dia. Então, olhar esse calendário escolar precede uma olhada no orçamento. Por que orçamento, gente? Algumas redes começaram o ano letivo depois do carnaval, então praticamente não tiveram um mês de aula e as aulas já foram interrompidas. Muitos de vocês tinham contratos com professores temporários, e esses professores começaram um ano, o ano foi interrompido e os contratos estão seguindo.
né? E aí a gente tem aí dois dilemas, um dilema social, que não dá para demitir todos esses professores, e nem devemos fazer isso, e ao mesmo tempo, como é que a gente vai considerar todos esses dias parados? Alguns de vocês têm decretos que normatizaram isso, decreto de antecipação de recesso, decreto de antecipação de férias, mas alguns colocaram apenas suspensão das aulas. E isso impacta lá na volta, porque os professores terão direito a recesso e terão direito a férias, assim como os alunos. E aí a gente tem que olhar orçamentariamente como é que a gente vai fazer essa reposição. Se a gente vai usar as aulas e vai dar aula aos sábados, esses professores têm direito a horas extras, enfim, a uma série de coisas que vão esbarrar no tipo de contrato que esses professores têm. Então, este universo aí de volta às aulas, ele tem uma dimensão muito maior para quem é o gestor lá da secretaria, né, para quem tem que tomar essas decisões, por isso que conversando com a Socorro, né, e com a equipe da Undime, a ideia é falar muito sobre esses cenários, do que pode, o que não pode, como é que vocês vão encaminhar tudo isso. E uma questão que é muito importante, que é essencial, é o papel dos conselhos municipais e do Conselho Estadual de Educação. Para as redes que são sistema, todo esse calendário, todas essas decisões estratégicas, administrativas e tal, precisam necessariamente passar pelo Conselho Municipal de Educação para aprovação. Né? Se vocês vão mudar férias, se vocês vão mudar recesso, como é que as coisas vão acontecer? Por exemplo, o que é que eu lembrei? Aí em Pernambuco, Caruaru, tem festa junina, que eu sei que já foi suspensa. E aí, como é que fica? Nesse período vocês tinham recesso. Então, toda essa organização, ela vai precisar passar, depois da decisão tomada, e aí eu remeto ao que a Pilar falou, ter um comitê de crise, um comitê de gestão, ele pode ser pequeno, mas é muito importante, é fundamental trazer o Conselho Municipal de Educação para essa conversa. Para as redes que não são sistema, aí complica um pouco mais, porque elas vão precisar passar tudo para o Conselho Estadual de Educação, que também tem a rede estadual e tem as outras redes, né? Então, olhar todas essas questões, a gente precisa começar a fazer isso agora, é fundamental fazer esses cenários, para que vocês possam chegar no prefeito, no secretário de Finanças e dizer, olha, para o retorno, nós vamos precisar contratar mais gente, ou liberar horas extras, ou reorganizar a rede, ou não vamos conseguir porque não há recursos para isso. Lembrando, né, que com o distanciamento e com a diminuição na atividade econômica, muito provavelmente a gente tem menos ICMS, menos IPTU, menos impostos, que vão impactar fortemente a Secretaria de Educação, que vive dos repasses do Fundeb e dos 25% nas cidades que conseguem, e mais ainda da cota do salário educação. Então, olhar para tudo isso, olhar para os contratos de trabalho dos professores, tentar remanejar contratos que vocês não conseguiram cumprir, né, porque por conta desse fechamento e tal, e reorganizar, então, toda essa parte orçamentário-financeira. Não esquecendo que na volta às aulas, lá o Conselho Nacional de Educação instituiu que a questão do álcool gel, do distanciamento, dos banheiros, enfim, de toda a infraestrutura. E aí muitos secretários perguntam, sim, mas eu posso comprar álcool gel? Pode. E pode, neste momento, usar o decreto de situação de emergência, o que não pode para outras coisas. Então, gente, muito cuidado. A Undime Pernambuco sempre tem e sempre teve a preocupação de dar resposta para vocês. É muito importante olhar todas essas coisas para que depois vocês não tenham outros problemas
que acarretem ainda mais dificuldades e mais estresse do que vocês já vêm vivendo, né? Não esquecendo que nós estamos em ano político, alguns secretários perguntam, mas eu posso chamar, meu concurso está homologado, eu posso chamar professor se eu precisar? Pode, se estiver homologado. Se o concurso não tiver homologado, ainda dá tempo de homologar concurso, porém, daqui a pouco a gente vai entrar em período eleitoral, caso haja eleições no mês de outubro, ou se elas serão prorrogadas, também esse prazo muda. Então, em linhas bem gerais, gente, todas essas preocupações, além de tudo que vocês estão vivendo agora, era muito importante que vocês reservassem um espaço para planejar as ações de retorno, de acolhimento, né? A Pilar coloca bem a questão da avaliação. É importante saber em que situação os alunos voltam? Sim, é fundamental, mas não no primeiro dia de aula. Mas como organizar essa avaliação para que a escola consiga planejar e consiga fazer e refazer o seu PPP. Eu lembro que eu estava aí com vocês no final do ano passado, né? A gente falou muito sobre PPP, sobre como é que as coisas, e Pernambuco saiu na frente, tem base da educação de jovens e adultos, tem um belíssimo trabalho na área de educação infantil, então que vocês possam continuar com esse trabalho importantíssimo, com o olhar no pedagógico, com o olhar no financeiro, né, no administrativo, no orçamento, principalmente, e que vocês consigam fazer essa reorganização. Nessa ferramenta que a gente vai conseguir aí disponibilizar para vocês, tem lá uma série de possibilidades. Quem quer colocar mais uma hora de aula, quanto tempo leva, porque também ninguém vai conseguir, né, gente, ir de julho a julho do próximo ano, sem férias, sem descanso, sem nada. Então, como é que vocês vão organizar tudo isso? Mas, mais uma vez, atenção, para quem ainda não usou esses dias como recesso ou como férias, é muito importante que vocês tomem essa decisão para poder fazer, então, aí a melhor opção. Eu mandei para o pessoal da Undime, que depois vai disponibilizar para vocês, um material, uma série de materiais que vão estar tratando não só da pandemia, mas todas as questões de implementação da base. Então, um guia em tempos de corona, como trabalhar com os profissionais, tem até uma apresentação mesmo em PowerPoint que vocês podem usar com as equipes. Alguns de vocês estão trabalhando de maneira remota e dando formação de professores. A Pilar coloca, né, e a gente também defende, assim, não há uma única solução para as redes. A gente tem redes muito diversas, com área de extensão rural muito grande, alguns quilombolas, outros com escolas indígenas, e aí você tem maneiras diferentes para trabalhar tudo isso, né? Então, é muito importante que cada um olhe para a sua realidade, tenha à disposição documentos e materiais que vocês possam usar. O Maxwell, terminando essa nossa fala, essa nossa conversa, ele vai disponibilizar para vocês, tanto a apresentação da Pilar já está com ele, como isso que eu estou colocando para vocês, esses materiais, para que vocês possam usar e se organizar, né? Agora, eu queria muito, Socorro, deixar um espaço para que quem tivesse perguntas ou quem tivesse alguma questão, alguma angústia que está lá na ponta, né, pudesse conversar com a gente sobre isso, né, Pilar? Abrir um espaço para que vocês possam falar e até contar um pouco como é que está essa realidade lá na ponta. Eu acho que isso é fundamental, olhar o que o FNDE está liberando como resolução, para que a gente não cause nenhum problema aí para os prefeitos em época de eleição, e nem para vocês como secretários, né? Nenhum processo, enfim, nenhuma coisa que cause lá na frente alguns problemas. Então, eu acho que eu queria agora, Socorro, abrir a palavra para o pessoal, né? Quem tem dúvida, e principalmente essa questão. Eu já estou vendo aqui nos comentários o calendário, gente, nós estamos terminando, lá o pessoal da Fundação Lema, a gente está finalizando para que seja um instrumento muito fácil de usar, né, que as equipes possam usar e que vocês construam os cenários,
aquilo que é importante para vocês, aquilo que para vocês é a solução, né? Então, a ideia é que fosse uma ferramenta que pudesse ser usada da cidade bem pequenininha até as capitais. Tá bom? Socorro? Pessoal, quem quiser fazer perguntas e alguma intervenção, esteja à vontade, certo? Só um adendo, tá? Eu estou vendo muita gente no chat colocando endereço de e-mail. Esse material a gente vai estar disponibilizando no nosso site, tá? A gente não vai enviar e-mail para vocês. Vocês vão lá no site da Undime Pernambuco, undimpe de Pernambuco.org.br. Assim que acabar aqui a web, eu vou estar inserindo no site a gravação de hoje da web, junto com o material para vocês fazerem um download, tá bom? Então, vou estar colocando o link do site no chat, para vocês tomarem conhecimento, e o material vai estar disponível lá, tá bom? Está aberto a intervenção, quem tiver interesse, pode ser por aqui ou pelo chat, tá bom? Eu acho que aqui, olha, Maxwell, tem gente colocando, né, irá dificultar o transporte. Então, dentro disso que a gente colocou, tem uma outra questão que eu devia ter falado e acabei esquecendo, que é assim, muita gente usou os recursos do PNAE para comprar cestas básicas ou distribuir alimentação. E agora, na volta às aulas, as crianças vão voltar a usar merenda, comer, enfim. Então, muito cuidado com essas questões, com a distribuição, como é que vocês estão fazendo o controle, e, de novo, o Conselho de Alimentação Escolar precisa estar ciente de todas as decisões que foram tomadas, e eles precisam concordar com o uso do dinheiro do programa de alimentação escolar, ok? Não pode esquecer isso, tem que ter uma ata, tem que estar tudo lá bem organizado. Acho que ficou... Deixa eu ver aqui se tem mais... A questão das cotas, né? Como é que agora... o Estado de Pernambuco está dando férias para os professores, mas as redes têm autonomia para dizer quem vai ter férias e quem vai ter recesso ou quem não vai ter nada. Até porque, professora, alguns municípios já tinham feito essa antecipação, não é? Acabei de falar com o doutor Fred sobre isso agora, né? Então, nós temos redes que já haviam feito a antecipação do recesso, né? Exatamente. E aí, se também não combinou com os professores, né, Natanael? E muitas perguntas vêm a respeito dos contratos de trabalho dos professores temporários, querendo usar uma nova, aquela questão do contrato intermitente. Se o contrato não foi feito com essa cláusula, né, de ser intermitente, então não vale. As pessoas estão achando, não, mas já tem uma legislação que fala isso. Sim, mas depende do contrato que o professor acabou assinando com a rede, né? Se ele recebe por horas efetivamente dadas em sala de aula, ou se ele recebe mensal, independente dele dar aula ou não. Então, esse tem sido aí um quebra-cabeça bem complexo para as redes resolverem. Já participou conosco, só para complementar a informação da professora Gleusa, né, do Ministério Público aqui do Estado, a doutora promotora Lucila Varejão, que trouxe alguns encaminhamentos, né, e algumas orientações aos municípios quanto a essa questão dos contratos. E a gente também teremos assim, a participação do Tribunal de Contas, que vai trazer também esclarecimentos na nossa próxima web, não é isso, na próxima quinta-feira, só para... Isso, próximo... É isso? Ótimo. Isso. Então, assim, precisamos realmente, professora Cleusa, estar muito atento a isso, e são as especificidades de cada contrato, de cada rede, né, porque existem diferenciações nessas questões contratuais também, que variam de município a município.
Exatamente, Natanael, não há uma regra geral, e aí muito cuidado, né? É bem aquela história, cada caso é um caso. E aí tem a Elisângela está perguntando quanto à questão da formação de professores nesse período, como fazer de maneira legal. Primeiro, se os professores não estão de férias, você pode chamá-los virtualmente para uma formação continuada, sem problema, e isso contar, não como dia letivo, mas isso contar como parte daquele 1/3 de hora atividade, enfim, contar como formação continuada. A questão que a Pilar apontou bem, né, em relação ao ensino remoto, educação à distância, ou mesmo atividades entregues, da mesma forma, se não foi autorizado pelo conselho, se não há regulamentação para isso, todo esse esforço não poderá ser contabilizado. E, além disso, né, a gente precisa tomar muito cuidado com o acesso. Se nem todos os alunos tiveram acesso, vocês não vão poder computá-lo como hora efetivamente dada. E o mais difícil, né, Natanael, é sempre calcular. O professor pode ter dado 4 horas aula, mas quantas dessas 4 horas o aluno absorveu? O que é que ele efetivamente aprendeu? Né? Então, assim como a Pilar, eu também tenho algumas dificuldades, é Zoom, é Hangout, é Meeting, é não sei o quê, das duas uma, ou nós vamos sair maluco no final dessa pandemia, ou a gente vai aprender a usar. E mais uma vez, né, eu lembro aí, você sabe bem, a gente sempre brigou via Undime para a questão da liberação daquele recurso do FUST, que era exatamente para isso, conectar a escola, ajudar nessa coisa das novas tecnologias, né, e aí vem a pandemia e nos ensina o quanto é importante o professor, o quanto é importante o vínculo com os alunos e o quanto a gente está atrasado em usar essas tecnologias, né? Verdade. Cleusa. Oi, Cleusa. Posso falar? Pode. Tem que se inscrever? Sim, estamos te vendo. Pode. Pronto. Francisco Amorim, de Pojuca. Eu sei que cada município tem a sua peculiaridade. Eu quero primeiro parabenizar a professora Pilar, a professora Cleusa, mas eu queria só ouvir vocês numa questão que está olhando agora e olhando o futuro. Vários municípios estão com queda de receitas, né, reduzindo os 25%, e os prefeitos apertando o cinto nas secretarias. Em resumo, várias secretarias estão sendo aí trabalhadas e cortando gratificações diversas dos professores, dos funcionários como um todo. Difícil acesso, tipo de alimentação, docência de educação especial. Isso está criando um problema imenso com as categorias, com os sindicatos. Minha pergunta para vocês, claro, a volta, cada um vai se readequar, desde a questão do calendário, dessa reposição, mas vocês estão viajando no Brasil, está acontecendo no Brasil todo, qual a sugestão que vocês estão visualizando lá na frente? Porque se isso for lá para agosto e setembro, vou dar só um exemplo. Ontem, nós tomamos a decisão de continuar pagando os contratos. Mas, por exemplo, tem contrato que vai encerrar em setembro, ou seja, você vai pagar esse contrato até setembro e ele não vai mais trabalhar. Né? A prefeita mandou cancelar esses contratos, ou seja, ninguém está preparado para uma situação dessa, mas saber de vocês como é que está isso no Brasil, qual a orientação de vocês, porque eu sei e vamos ter problemas lá na frente, nessa reposição, nessa negociação com os sindicatos. Pilar, quer começar? Olha, eu queria lembrar que nós teremos muitos problemas desse tipo. Nós vamos ter que inovar, inclusive na negociação com o sindicato, porque a arrecadação está caindo e a gente não tem visto uma política central, seja do Ministério da Fazenda, que seja uma política, por exemplo, de renda básica, né? Essa renda mínima que tantas pessoas, mesmo não são pessoas de esquerda, né? Armínio Fraga, Mônica De Bolle,
são pessoas que estão batendo assim, o Estado vai ter que ter uma política para socorrer as pessoas e para socorrer os entes da federação. Então, não dá para a gente pensar assim, quando voltar, vamos diminuir salário. Vai ser muito mais do que isso. O meu salário, por exemplo, da Fundação, ele já foi diminuído, porque a sede é lá na Espanha. Eles cortaram jornada de grande parte das pessoas, e um detalhe, lá era a Espanha não tem esse costume. Então, tem coisas novas acontecendo, a gente tem que ter muita calma e muita transparência, eu insisto. Quanto mais professores, comunidade tiverem acesso à arrecadação do município, o que caiu, o que significa isso. Por exemplo, o IPTU ele já está mais ou menos equilibrado, porque muita gente paga em janeiro. Mas o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, ele caiu 90%. Então, isso tudo impacta no orçamento do município, porque impacta nos repasses, e tem mais, a gente tem que lembrar que o Fundeb está em discussão. E como é que a gente vai fazer para pressionar, para garantir a prioridade em recursos da educação? Porque nesse momento da pandemia, muitos recursos públicos e emendas parlamentares estão sendo drenadas para a saúde, faz sentido. Mas acontece que a educação, ela continua, né, gente? Então, esse eu acho que é um detalhe, assim, a gente também vai ter que ter atitudes novas, mas a gente não pode esquecer nunca que transparência e diálogo, né, diálogo democrático, são as coisas que mais dão confiança nas pessoas. Se elas confiam no gestor, né, elas acreditam. A gente sabe, porque a gente sabe quando a gente confia ou não, né, no nosso interlocutor, se a gente está acreditando naquilo, ou se já está com aquela cara, já veio me enrolar. Então, quanto mais a gente implementar práticas de transparência, práticas de diálogo e de compartilhamento, né, a gente vai ter um pouco mais de segurança para enfrentar essa pós-pandemia, mas até para enfrentar agora, né, a pandemia agora. E a gente tem que lembrar, porque a Cleusa estava falando do FUST, e eu ia interferir, porque nossa pauta vai mudar. Por exemplo, acesso à internet tem que ser garantido para todos, tem que fazer parte da cesta básica. Como é que você fala de letramento digital, de democracia digital, se grande parte dos nossos alunos não tem acesso? Não é só em Pernambuco, não. Hoje está lá na Folha de São Paulo que metade dos estudantes da rede estadual nem fizeram login, o primeiro, porque não tem acesso. Então, a gente tem que começar a falar o seguinte, acesso à internet, e não vai ser com o dinheiro do município, porque o município vai estar com muito problema. Então, a gente vai ter que negociar isso na contrapartida dessas prestadoras de serviço, né? E aí começa a inovação. Nós temos que pensar o seguinte, é possível juntar o ano de 2020 com 2021? Muitos países estão fazendo isso. Vai ser 1 ano e meio que vai valer por 2, não vai ter reprovação, então vários países da Europa aprovaram todos os alunos, mas o ano letivo começa em setembro, e vão juntar currículos e projetos pedagógicos para que seja 2 anos cumpridos até o final de 2021. Então, é preciso lembrar, a gente vai ter que sair da caixa, isso não é uma reposição de greve de professor, né? É muito mais do que isso. Cleusa. Então, Francisco, né? Eu concordo plenamente com o que a Pilar está colocando, e tem as questões também que já estão acontecendo, é fato que você está falando, tem gente rompendo o contrato, até porque
tem um tipo de contrato que isso é possível. Para quem não tem um tipo de contrato que seja possível essa quebra, isso complica a vida do gestor, porque muito provavelmente os professores coletivamente vão entrar com uma ação e vão ganhar, porque eles tinham um contrato e, obviamente, né, Francisco, ninguém prevê nos contratos pandemia. Ninguém até hoje tinha previsto, eu imagino que é outra mudança, né? Todos os contratos de trabalho vão agora, os temporários vão passar por uma análise bem diferenciada. Agora, então, eu sugiro, né, se eu puder dar uma opinião, eu sugiro que nenhum prefeito ou prefeita faça isso, porque ele vai incorrer em alguma ação que terá consequências para ele, né, para ele ou para ela. Então, e também entendo, já fui gestora, né, assim como a Pilar, também entendo a situação que vocês estão vivendo. Teve gente que não deu nem 10 dias de aula e as aulas foram suspensas. Mas, ao mesmo tempo, está tramitando, né, Natanael, no Congresso, uma proposta de poder usar aquele dinheiro do Fundef, aquele antigo dinheiro, para a saúde. Gente, está na hora também da gente se posicionar e não deixar drenar recurso da educação, porque as crianças vão voltar para a escola. E nós precisamos da escola. Aliás, em todas as guerras, né, os países que saíram de tempos de guerra ou tempos difíceis, as primeiras coisas que eles fizeram foi reconstruir escola. E a gente, de certo modo, vai precisar reconstruir o papel da escola mesmo. E para isso a gente precisa de gente, né, esses professores e tal. Então, muito cuidado com quebra de contrato, né? Nós temos a possibilidade para os outros contratos de redução de 25%. Em tese, muitos dos contratos que vocês estão pagando não foram usados, não de professores, né, mas de outras ações dentro da secretaria. Então, o Natanael, eu sei que é bem ativo aí na Undime, então é bem essa questão, defender o Fundeb, porque, gente, se não aprovar esse ano, em 1º de janeiro, acabou o sistema público de ensino. Não é que nós vamos ter algum problema, não, acaba o sistema de educação, porque é o financiamento, que é o pilar, né, de sustentação, e a questão da desvinculação. Eu acho que são duas pautas que a Undime, imagino que o Luiz Miguel também, todo mundo aí muito preocupado, né? E só para lembrar, sem pandemia, na época do Fundeb, o pessoal não queria incluir a creche. E aí a pressão, tanto popular como institucional, fez com que as creches entrassem no Fundeb. Então, acho que a gente precisa repensar muitas coisas, mas eu vou repetir, Francisco, muito cuidado com quebra de contrato, tá? Não só pelo impacto social, mas pela questão legal mesmo, porque de todo jeito é a sobrevivência desses profissionais, né? Tem alguém que fez uma pergunta aqui assim, olha, os alunos que não estão tendo acesso às aulas remotas nesse período de pandemia terão direito à reposição das aulas de maneira distinta? Isso é uma decisão de cada secretaria. Eu entendo que, além de direito, eles têm a necessidade de ter essa reposição, né? Então, muito cuidado. Por isso que, quando a gente estava construindo essa ferramenta de calendário, eu pensei que cada escola pode precisar de um calendário diferente, porque você pode ter turmas, né, de Fundamental 1 ou de Fundamental 2 em tempos completamente diferentes. Então, o desafio aí dos gestores escolares para reorganizar todo esse sistema, né, e essa linha de pensar 2021 está ganhando cada vez mais adeptos. Só para acrescentar, né, professora Cleusa, esse calendário vai para além das redes mesmo. As redes terão que repensar seu calendário, mas vai existir também as peculiaridades das escolas. Talvez não só um calendário para a rede, mas para cada unidade escolar, de acordo com as particularidades e as estratégias que foram adotadas durante esse período. Então, realmente... Exatamente. E a modalidade, né, Natanael?
Porque quem tem, e a maioria dos municípios que tem educação infantil, a lógica de trabalho é outra, porque a gente vai poder encerrar o ano letivo em 2020, por conta da legislação que a gente já tem, que é a LDB, né? Agora, para o fundamental, e aí uma estratégia ainda diferente para as crianças que estão, os adolescentes, né? Que se eles me ouvem falar isso, no 5º ano e no 9º ano. Né? Eles estão mudando de etapa, então a gente precisa de estratégias diferentes. Eu acho que pensar nesses cenários agora, né, é uma forma da gente se planejar melhor e não deixar tudo só lá para o final. Essa é a minha preocupação. Acabou, vamos retomar, e a gente não planejou. Acho que a Undime tem um papel muito importante nesse processo, né, Natanael? Vocês aí em Pernambuco são extremamente ativos. Eu pude acompanhar como é que vocês trabalham as regionais e o pessoal responde, né? O mais bacana é que as secretarias participam e respondem todo esse processo. Então, acho que a gente tem aí muito trabalho pela frente, né? Verdade. E essa questão do precatório, eu não sei quantos municípios aí do Pernambuco tiveram direito. E está no Senado essa proposta. Então, acho que é muito importante que vocês se posicionem, façam pressão, porque, gente, é o primeiro passo para a desvinculação. E essa história de juntar dinheiro da educação e da saúde para as duas áreas, a gente sabe o que vai dar, né? Porque recurso para a saúde, quanto mandar, quanto eles vão precisar. E aí as escolas, lá voltamos nós, quando nós não tínhamos a vinculação, né, pessoal? Quem mais queria falar? Parece que alguém abriu o microfone. Professoras, aqui é Kennedy, do município de Escada. Eu parabenizar vocês pelas falas, né? Muito boa. Mas eu sinto que nossos municípios serão asfixiados, até o ponto que a gente chegue num momento de caos e que nada mais possa ser feito. Eu não estou vendo ações reparadoras nesse momento, porque se por um lado eu acho que a gente tem uma obrigação social de manter esses nossos colaboradores, esses nossos contratos, que também passam um momento difícil e dependem desses salários, mas eu não sei até quando os municípios vão aguentar. Eu acho que nós vamos passar por um processo muito difícil, vamos chegar num momento em que ninguém mais vai ter condição de dar conta disso, e eu não vejo muito esforço que ninguém vá dar conta disso. Isso é minha preocupação, e eu também não sei muito o que é que a gente vai fazer. Mais angústias. Eu brinco, mas, professor, depois que a gente terminar a gestão, né, a gente pagou todos os pecados, porque é estresse demais para as pessoas que estão ali na ponta, tendo que fechar todas as contas. E a pressão popular é que precisa mais do que nunca, né, porque o problema é que a pressão vem em cima dos prefeitos, né, dos prefeitos, das prefeitas, porque é o que está mais próximo. O governador é um pouco distante, o governo federal mais ainda. E vocês estão sufocados, os municípios não têm mais recursos, é lá que as pessoas, né, Kennedy, é lá que as pessoas recorrem, e aí o problema está sem uma decisão de governo federal, né, junto com os estados e com os municípios. Eu concordo com você, será muito difícil, né, Pilar? Eu tenho um comentário para fazer, posso? Claro, claro. Boa tarde, gente. Andreita, secretária do município de Igaraçu. Então, depois de ouvir tudo que a professora Pilar e a professora Cleusa colocaram hoje à tarde, algumas coisas a gente tem direcionado, outras a gente está angustiado ainda tentando fazer, tentando planejar. Eu tenho uma angústia muito grande do pós-pandemia, do retorno propriamente dito às escolas.
as experiências que a gente tem visto de retorno às aulas nos países da Europa, em outros países, é bem diferente daquilo que eu acredito que a gente vai conseguir fazer aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso. Uma sala hoje que comporta 30 crianças, na volta não vai poder ter 30, porque existem exigências sanitárias para esse funcionamento, de máscara, de cuidados com merenda, com alimentação. São tantos elementos envolvidos que eu fico muito preocupada. Como nós vamos voltar, né? A gente está pensando em currículo, em aprendizagem, que é o nosso foco. Mas eu tenho uma coisa maior que essa que me preocupa. Como voltar dentro dessa situação? Eu não sei como nós, de escola pública, vamos voltar dentro dessa situação. A gente vai fazer rodízio de turma? Porque eu não tenho uma quantidade de salas para diminuir a quantidade de alunos por sala, né? Então, como é que vocês veem isso? Que orientação vocês já podem nos dar, ou pelas experiências que vocês têm? E aí eu fico aberta a ouvir. Olha, eu acho que eu vou repetir, a gente nunca passou por isso. Então, por exemplo, se eu estivesse na direção de escola agora, ou na secretaria municipal, eu proporia fazer um rodízio, crianças que assistem aula segunda, quarta e sexta, né, e levam atividades para casa na terça e quinta, os outros assistem terça, quinta e na outra segunda. Nós vamos ter que ser muito criativos. E o pior não, o agravante é que a gente tem que ser criativo, garantindo o direito à educação de todos. Então, a minha irmã me dizia que viu uma foto que na Holanda as crianças têm placas de acrílico agora em volta de cada carteira, para não ter o contato. E eu ainda brinquei, eu falei, apesar do preço, porque imagina o que custa isso, mas você tem que pensar no banheiro, no refeitório, na quadra, no recreio. Aí tem aquele filmezinho que já está passando da criança voltando na China. Vocês já viram que o pé dela passa num desinfetante, a mãe passa... É tudo muito complexo, agravado com uma tremenda falta de recursos. Então, a gente vai ter que entrar num campo de militância, e aí, quanto mais a comunidade estiver envolvida, mais gente para fazer isso conosco. Nós já fizemos tantas e tantas lutas da educação, né? Na época do Fundeb para valer, eu, a Cleusa e muitos outros companheiros, a gente colocou um bebê no colo do ministro da Fazenda, né? Que era para ele ver o que significava você tirar aquele bebê da distribuição do dinheiro do Fundeb. Então, é luta, é ir para a rampa do Congresso, não adianta, gente, porque nós estamos caindo agora, então, com essa distância, está todo mundo fazendo militância digital, né? Assina manifesto, eu assino não sei quantos manifestos por dia, vai ser muito diferente. Nós vamos ter que, primeiro, saber quanto vai custar isso, como é que a gente vai se organizar para garantir o direito de todos e entrar nessa discussão do orçamento. A educação, depois que resolveu a questão da saúde, a educação é cada vez mais prioritária, porque passa, um detalhe, entender o que é o uso da máscara, né? Não deve ser tão difícil, né, gente? A gente põe a máscara para sair de casa, tira quando volta, põe imediatamente para lavar, sabe que a máscara, ela sozinha, não resolve nada, ela só te protege, mas se você tiver uma capacidade de leitura, de interpretação de texto, como é que você vai poder interpretar essas orientações? Então, a educação é prioridade. Andrei, que eu te entendo perfeitamente, porque vai ser um quebra-cabeça de 2.000 peças. Mas eu acredito piamente que vocês têm todas as condições para montar esse quebra-cabeça. E a gente vai estar junto com vocês, nós da sociedade civil, porque é preciso toda uma aldeia para cuidar de uma criança, né? Nós vamos ter que envolver o maior número possível de pessoas para essa solução de problemas que são muito complexos e que não têm resposta simples. Cleusa.
Nessa linha, né, Pilar, quanto mais juntos nós estivermos, Andreica, mais força a gente tem. Eu acho que, sobretudo, eu estou imaginando aqui as salas do 6º ao 9º ano com 40 alunos, como é que você faz rodízio? Como é que a gente cumpre as 800 horas? Essa realidade precisa chegar aos órgãos que decidem as coisas, né? Então, o Conselho Nacional de Educação, o próprio Ministério da Educação precisa fazer parte, e aí eu acho que o Natanael pode dar para a gente mais um panorama, né, de como essas coisas estão. Eu sei da incidência da Undime em relação ao Conselho Nacional de Educação, isso precisa acontecer, porque esse quebra-cabeça está ficando cada vez mais difícil. A Pilar falou, nós temos mais de 40 milhões de alunos. Se cada um deles precisar de 2 máscaras, mesmo que eles lavem, quantos milhões de máscaras nós vamos precisar? Como é que criança de educação infantil vai usar máscara? Como é que os professores vão trabalhar? Então, nós temos uma série. Na verdade, a gente precisaria ajudar a ter um guia, né, um referencial de como voltar para a escola, da parte da vigilância sanitária, mas também da parte pedagógica, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que você escolhe as crianças que vão no dia par ou no dia ímpar, feito aqui em São Paulo, que os carros pares saem dia par, carro ímpar sai no dia ímpar. E loucura total, né? Uma cidade desse tamanho, 9 milhões de carros, e aí nós vamos fazer como com as crianças? Por ordem alfabética? A gente decide? Como é que vai ser? E aí você vai privar as crianças da convivência delas com outro grupo, que já era da turma dela. E, mais do que tudo isso, né, Natanael, eu estou muito preocupada com a questão da desvinculação, muito preocupada. Porque vai vir um monte de exigência em cima das secretarias e com menos dinheiro. Aí sim, é uma equação impossível. É uma pauta extremamente urgente. Tínhamos avançado bastante, né, professora Cleusa? Estávamos aí na Comissão de Educação, já prestes a ir para plenário, a questão do Fundeb também. E aí nós tivemos uma paralisação em todo esse movimento, e isso é muito preocupante, sim, porque até então era a agenda principal da educação, né? Toda essa questão orçamentária e garantir mais recursos para a educação. E, infelizmente, a gente tem que ficar muito atento. Eu acho que, aproveitando o gancho, a professora Cleusa, voltar as nossas atenções, né, voltarmos as atenções para a questão do financiamento da educação, mesmo nesse momento de pandemia, em que a gente, claro, está sendo bombardeado, né, de situações e de desafios a serem superados, mas não podemos esquecer essa agenda. E nas reuniões, eu queria lembrar aqui aos colegas, né, aproveitar o momento, nas reuniões semanais, a cada segunda-feira, às 10 horas, com a gestão ampliada da Undime, tem sido também uma inquietação muito grande, né? O professor Luiz Miguel tem colocado para a gente essa busca de se retornar ao diálogo, né? O debate até onde ele estava, até onde se tinha avançado. E aí, quando se coloca essa questão da desvinculação, a gente está falando de perca de recursos para a educação. Então, não é possível que a gente, assim, mesmo nesse momento, eu sei que o desafio ainda passa a ser maior, né, em termos que nos preocuparmos e nos envolvermos com essa pauta, com essa agenda. Só um outro detalhezinho também, que eu acredito que muitos DMS que estão na reunião devem estar se perguntando, talvez não se colocaram, é com relação aos municípios, né, que não terão o processo de reeleição, e o gestor não vai para a reeleição, e aí vem uma outra inquietação, como ficam os contratos que estão postos em se tratando de entrar 2020 no ano letivo de 2021. Ou seja, é mais uma problemática, né? É mais um desafio a ser pensado também pelos municípios e que gera mais angústia no dirigente municipal. Não é que eu dizia socorro, é para quem tem se voltado todas as situações desse momento, né? Se já era antes, agora é muito mais, muito mais. Não, e se a gente for pensar, né, Natanael, o único sistema, a única área de prestação de serviço, se eu puder dizer assim, que vai estar em contato com mais gente ao mesmo tempo é a educação, na volta da pandemia, né? Então, como é que você tira recurso de algum lugar que você vai precisar mais recurso
porque a retomada, além do direito, né, de garantir o direito das crianças, a retomada de uma normalidade necessária em qualquer país, né? Um direito estar na escola. Estar na escola seguro também é direito, né? Eu lembro que ela falou das fotos, né? E eu vi fotos da França que eles desenham os quadrados e colocam as crianças da educação infantil nos quadrados. Não dá 2 minutos, não existem mais quadrados ou estão todos dentro dos quadrados. E é isso também, né? O quanto a ciência deve estar correndo e precisa correr, porque com crianças pequenas é impossível o uso de máscara e o distanciamento, né? Isso não é saudável, isso vai ser muito complexo, e as creches, né? Eu fico sempre pensando nas creches, os bebês, como é que tudo isso vai acontecer. Nós vamos precisar de mais gente, de mais dinheiro, para conseguir voltar a uma normalidade que nunca mais vai ser a mesma, né? Não sei se tem mais perguntas. Se está todo mundo em choque, né, Natanael? É verdade, professora. Mas nada como uma boa briga para nos juntarmos de novo, né? Então, bora brigar aí por recursos para a educação. Eu acho que Pernambuco, com a Edila, com todo mundo aí que já te precedeu, Horácio, né? Todo mundo, assim, bons de briga no bom sentido, na defesa aí dos recursos para a educação. Acho que chegou a hora da Natanael assumir lá sua encrenca da vez, né? Vamos lá. Precisamos, nos fortalecemos quando sabemos que temos, assim, ilustres personagens na educação do país, como a professora Cleusa, que também é da luta, né? Nada como uma boa briga para animar um pouco nesse período que está tão difícil, né? Eu queria muito, Natanael, dizer assim, do meu reconhecimento a quem está lá nas redes, tentando manter as coisas, numa dificuldade danada, e principalmente no meio de tanta necessidade, né? A fome de comida mesmo, e a fome de conhecimento, né? Como é que a gente, né, e vocês que estão na linha de frente estão dando conta, assim, então, minha solidariedade, meu orgulho, meu respeito pelo trabalho de vocês aí, viu? E temos realmente nossos DMEs aqui, cada dirigente, a professora Cleusa já conheceu de perto, teve a oportunidade de sentir um pouco dessa labuta, desse trabalho constante dos nossos dirigentes, e temos, assim, vivências extraordinárias, né? Municípios que, nesse momento, mesmo na dificuldade, mesmo nos desafios, têm se superado, feito movimentos extraordinários do ponto de vista de atividades remotas, de ensino remoto, buscando atender, não dentro de um contexto de ensino-aprendizagem, mas de criar um vínculo com o estudante, para que na escola não fique no esquecimento por completo, que de alguma forma o estudante seja acompanhado, atendido. E aí a gente tem N experiências muito boas no estado inteiro, né? Em muitos municípios. Isso, claro, nos dá um orgulho muito grande de saber que, diante da crise, diante da dificuldade, onde não existe uma receita pronta, né, nem do Ministério da Educação, muito menos do governo federal, mas, assim, existe nas redes um desejo de dar respostas a todas essas questões que estão postas, que não tem sido fácil. Mas experiências exitosas têm se destacado. A gente conhece muitos exemplos, né, temos tido a oportunidade de ouvir alguns dirigentes que, mesmo diante das suas angústias, como colocou aí o Francisco, a Andreica, Kennedy, mesmo diante desse cenário, a labuta é constante, a busca de alternativa é lá na ponta. E o município, a rede, tem se reinventado. Então, assim, diante dessa contribuição que a Undime tem feito a cada semana, hoje contando com a professora Cleusa, com a professora Pilar, essas outras webs, né, das semanas anteriores, têm dado sinais. E aí cada dirigente tem também na ponta lá do seu município tentado recriar, né, se reinventar. E é o que nós acreditamos, né? Que vamos sim superar e vamos ressurgir, claro, com uma outra performance, né? Um outro modelo, um outro conceito de como encarar a educação, né? Porque isso está sendo nos possibilitado pela pandemia, né? Então, assim, é parabenizar mesmo e defender a causa da educação e de quem luta pela educação pública, que são os nossos dirigentes municipais.
Eu estou vendo aqui algumas colocações, né, em relação ao Ministério. Eu tenho brincado para tentar sobreviver a tudo isso, Natanael, que se eu não pegar o Covid, é o governo federal quem vai me matar de raiva. Então, e eu fico me colocando aí no lugar de vocês, assim, na demora. Hoje mesmo eu estava assistindo um webinário do FNDE, parece que o povo está em Marte, assim, falando de coisas completamente. Então, eu queria dar muitos parabéns para a Undime Pernambuco, porque manter a unidade nesse momento é fundamental. Eu tenho muito receio do dividir para governar, sabe? Assim, as pessoas estão tão ocupadas em fazer as coisas separadamente que não estão vendo no conjunto o que está acontecendo. Então, por favor, tanto eu como o Pilar, acho que posso falar por ela está aqui, né? Mas, assim, contem com a gente para ajudar a fazer pressão, a juntar mais vozes para defender os recursos da educação. A gente conseguiu, foi muito duro conseguir tudo isso, e a gente não pode perder num momento tão importante, onde os municípios, principalmente, precisam demais desses recursos para dar continuidade, né? Nosso moderador, Maxwell. Acredito que não tenhamos mais perguntas, né, dos colegas. A professora Pilar, ela colocou que estava sem som, mas acredito que todos nós estávamos ouvindo bem o que o professor Natanael colocou e o que a professora Pilar colocou, o que a professora Cleusa colocou. Na verdade, eu acredito que tenha sido, de repente, algum problema na conexão local da professora Pilar. Será que ela agora nos escuta, professora Pilar? Eu estou vendo que ela está aqui online, mas, de fato, não deve estar nos escutando. Deve ser um problema da conexão mesmo. Hoje a internet não ajudou muito a Pilar, né? Foi, verdade. De repente, o local que ela esteja, né? Olha, ela abriu o áudio. Professora Pilar abriu e fechou novamente. Então, agradecer bastante a contribuição da professora Cleusa, da professora Pilar, na nossa 8ª quarentena da educação municipal. A gente já tem a 9ª webinar confirmada, que o professor Natanael já bem colocou, que será com o Tribunal de Contas de Pernambuco. A gente vai estar recebendo, né, o presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, o doutor Diceu Rodolfo, e ele vai estar apresentando informações sobre as notas técnicas e as cartilhas que o Tribunal de Contas de Pernambuco elaborou. Então, é uma oportunidade aí de quem está assistindo agora já colocar aí na agenda, né, preparar o café, a bolachinha, para acompanhar aí nossa rotineira quarentena da educação municipal. Bolo de rolo, já está no site, tá? Muito bolo de rolo, estou morrendo de saudade. Morrendo de saudade, gente, de vocês, do bolo de rolo, de tudo de bom dessa terra e do sol, porque aqui em São Paulo a gente está com 7 graus, 10 graus, está fazendo muito frio. Muito, muito obrigado, Natanael. Foi um prazer ver vocês, conversar. Tem gente aí, vem morar em Pernambuco, já. Principalmente porque a terra aí é boa demais. Muito obrigado, Natanael, sempre à disposição, e estou me comprometendo a disponibilizar, acho que na próxima semana a gente finaliza essa ferramenta de calendário, tá bom? A gente marca uma conversa até para ensinar o pessoal a usar, tá bom? Essa ferramenta. Muito, muito obrigada, viu? Ótimo. Queremos agradecer, né, Max? Acho que antes dos finalmente, queremos agradecer mais uma vez, né, a forma despojada, assim, a todo momento. A gente fica até, assim, sem jeito muito para estar o tempo todo a de socorro, mas a professora Cleusa já é da Undime Pernambuco, né? Já pertence à Undime Pernambuco. A gente fica muito feliz, assim, em saber que podemos contar, né? E um momento, assim, ele é bem excepcional, a gente sabe que é um momento atípico, e é nesse momento, talvez, em que mais se precise
desse apoio, desse fortalecimento, professora Cleusa. Então, a gente, enquanto Undime Pernambuco, né, Secretaria Executiva, o amigo Maxwell, Rosinha, Adriana, a nossa secretária, que não para também o tempo todo, a professora Socorro. Eu não sei como é que ela consegue também, eu fico conversando por telefone, Socorro, porque a memória é extraordinária, viu? Eu admiro demais. E olha assim, que ela tá velhinha igual eu, hein? E olha que ela tá velhinha que nem eu. Eu nem entrei nesse mérito, viu, Socorro? Ela gosta muito. Então, assim, a gente fica feliz, agradece mais uma vez, professora Cleusa, a sua disponibilidade, e sabemos, assim, a nossa felicidade, no nosso mais íntimo mesmo, é saber que podemos contar o tempo que for preciso, no momento em que for necessário. E a professora Pilar, nosso muitíssimo agradecimento, né? Dizer, Socorro, será que a gente também consegue a participação? Não, é uma amiga nossa da Undime, não vai nos deixar na mão, né? E a gente na hora feliz. Que vocês quiserem. Professora Pilar, a gente ficou muito feliz com o aceito ao nosso convite e está contribuindo conosco também nessa tarde. Chegamos a um número aqui extremamente significativo de participação dos DMEs, superamos a casa dos 125 participantes, né? Nos aproximamos aos 130 participantes nessa tarde. Então, para nós é um motivo de muita alegria ter compartilhado e ter aceito, vocês terem aceito o nosso convite e contribuído conosco nessa tarde de quinta-feira. Então, que Deus, assim, pague em dobro essa disponibilidade, esse despojamento que vocês têm, e tudo isso por uma causa muito justa, continuará sendo a defesa da educação pública e as crianças, né, que delas necessitam e que contam conosco, né, com aqueles que estão fazendo educação no nosso país e pensando nas políticas públicas de educação. Então, nosso muito obrigado, um abraço, assim, do tamanho do coração da professora Socorro, nossa secretária executiva. Obrigada, gente. Espero vocês terça-feira, viu? No nosso Seminário Internacional de Educação Integral. Tchau, gente. Um beijo em todos. Beijo. Tchau. Obrigada. Beijo. Obrigado, tchau.